E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu gostaria de estar aí fazendo um aulão rápido. É uma pena que o meu programa que eu estou utilizando, como ele é da Google, me dá apenas 10 minutos de gravação. Então, eu vou gravar pequenos vídeos para vocês sobre as aulas que eu dei de Gênesis. Lembrando que será um resumão, tá bom? Então, eu vou fazer uma aula bem rápida, bem dinâmica. Eu não vou nem usar o meu esboço de aula, vou usar apenas o slide e aquilo que eu conseguir ir lembrando aqui eu vou falando para vocês. A minha intenção é que todos aqueles que não podem estar indo nas aulas possam ter contato um pouco, pelo menos, daquilo que nós temos aprendido lá na igreja, né? Então, gostaria de estar falando então que o nosso curso é sobre visão panorâmica do Antigo Testamento. Eu vou estar falando de Gênesis, esta é a aula 1, tá? Lembrando que a aula 1 vai ser fracionada em blocos de 10 minutos, para nós não termos problema. Vou até olhar no relógio aqui, para não me perder, tá bom? Eu vou dando pause, vou cancelando, parando no meio dos completo um assunto, termino e vou seguindo assim. Seja bem-vindo você que está aí acompanhando apenas online, que Deus te abençoe, que você possa, eu coloco sempre as leituras aí para você estar fazendo, né? Tem leituras complementares, que isso seria bom para todos, e você que está online tem aí a condição também de estar lendo essas leituras, estão aí no Facebook, tá bom? Vamos lá. Então, vamos aí para a primeira pergunta que eu quero estar deixando para vocês. Qual sua opinião de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Essa é a pergunta, uma pergunta filosófica, uma pergunta que já os filósofos faziam, tentando descobrir a razão de existirem, né? Antes mesmo da filosofia clássica, nós já tínhamos o homem buscando, tentando entender a sua origem. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos fornece a resposta para essas questões. E antes de nós entrarmos propriamente na questão em si, que será o próximo slide, nós vamos estar falando sobre o nome Gênesis, né? Que esse nome ele não foi dado quando foi escrito a Bíblia. Esse nome não foi dado pelo seu autor Moisés. Depois a gente vai discutir a autoria, mas é um nome grego. Então, os nomes que nós temos na Bíblia, Gênesis, Êxodo, não são os nomes dados originalmente. Esses nomes estão em gregos, e a gente vai entender rapidinho também por quê. Gênesis significa princípio, o início de tudo, né? Então, em hebraico, como que seria o que é original, que é a língua original que foi escrita, o livro que nós conhecemos como Gênesis, como seria o livro em hebraico? Seria Bereshit. Bereshit, por quê? A palavra Bereshit significa no princípio. E os livros em hebraico, eles começam sempre com as primeiras palavras que inicia o livro. Então, em Gênesis, se você pegar Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não é isso? Mas no princípio, então, Bereshit. Bereshit é o nome do livro para o judeu, o hebreu, né? E mais tarde, um pouco, então, vai surgir, por causa da tradução do 70, Septuaginta, que foi transliterada do hebraico para o grego, que coloca então Gênesis, Êxodo e assim por diante, tá bom? Então já acabei explicando os pontos aí. Sim, nós vamos estudar nesse momento então Gênesis, e o Gênesis está inserido numa coleção de livros que nós chamamos de Pentateuco. Penta vem de cinco rolos. Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio fazem parte do Pentateuco, que também é chamado de Torá, né?
ou lei de Moisés, ou o livro da lei. Então, quando você vê esses termos, lei de Moisés, livro da lei, né, está se referindo ao Pentateuco, tá bom? Então você vai ler isso na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, essa referência ao Pentateuco. Essa palavra Pentateuco, obviamente, você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar o termo livro da lei, o livro de Moisés, lei de Moisés, algo assim. Tá joia? Esse livro fala da aliança que Deus faz com Abraão, além da criação, obviamente, o início de todas as coisas, que é a pergunta logo aí acima. Fala também da aliança que Deus vai fazer com Abraão e o nascimento da história de Israel. Então, o início, Gênesis, eu estou olhando aqui no relógio para não vencer os 10 minutos, vamos tentar parar aqui. A ciência, o Gênesis, o início, o princípio para a ciência, obviamente ela nega a existência de Deus, né? Para a ciência, grande parte dos cientistas creem na existência no fenômeno, no evento do Big Bang. Esse evento, esse fenômeno, ele foi estabelecido em 1948 por um russo, mas a base do seu estudo envolve aí Albert Einstein, alguns outros nomes, Albert Einstein com a teoria da relatividade, inclusive existe até um padre, né, que está envolvido aí no meio dessa teoria. Bom, alguns argumentos contra a... Eu sou a favor do Big Bang e vou explicar por quê, mas alguns argumentos que eu posso dizer que eu sou contra unicamente ao Big Bang, tá? Primeiro porque o Big Bang é uma teoria, e para mim, para nós que temos fé em Deus, Deus não é uma teoria, Deus é um fato, ele é real, ele existe, enquanto que o Big Bang é um fenômeno, ele é uma teoria que ela pode ser provada como verdadeira ou falsa, mas Deus para nós é real, ele é um fato. Também o Big Bang precisa de uma origem, porque se você parar e pensar que o Big Bang, o que ele é? Ele é uma explosão, e nesta explosão que existe no meio do nada, dá existência ao espaço, às galáxias, às estrelas, os planetas, a vida na Terra, enfim, através do evolucionismo, e que então o espaço, o universo, ele está em constante, ele é elástico, então ele está em constante expansão. Sendo assim, as galáxias, quando houve o Big Bang, elas estavam mais próximas uma das outras, como está hoje, tá certo? Então, o Big Bang ele precisa de uma origem. O que dá origem quais os componentes necessários, quais os fenômenos necessários para que haja essa explosão e essa expansão? Ela precisa de uma origem. Mas para nós que somos cristãos, Deus é eterno e sempre existiu. Ele não tem origem porque ele é o eterno. O universo não é obra do acaso, porque se você crê unicamente no Big Bang, num fenômeno irracional, criando todas as coisas complexas como nós cremos, milimetricamente, geometricamente calculada, tudo perfeita na natureza, no universo, nas estrelas, se você crê que isso é obra do acaso, de uma força que não tem inteligência alguma, eu creio que é Deus quem faz essas coisas, que a obra do universo é feita por um ser inteligente. E mais do que isso, eu quero encerrar esse bloco dizendo que eu preciso ter mais fé para acreditar na obra do acaso, que tudo isso é obra do acaso, do que acreditar em Deus, um ser inteligente. Tá bom? Então, por aqui, vamos passar para o próximo slide. Assista o próximo vídeo até aí. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a outra parte, né? Gênesis parte 2 aí, 1b, né, que nós vamos chamar aí. Nós vamos falar aí da criação, né, da criação até os patriarcas. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes. De Gênesis, capítulo 1, versículo até o capítulo 11, que nós temos aí uma narrativa da criação
os primórdios, que nós vamos chamar de primórdios. Depois nós temos aí de Gênesis 12 a 50, onde nós temos aí a existência, o aparecimento de Abraão, e em seguida, que é os patriarcas, e a era patriarcal, e a partir disso, então você tem Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó que compõem aí Israel, as tribos de Israel. Tá? Então, antes disso, do 1 ao 11, você tem então você tem de Adão até mais ou menos a Torre de Babel aqui, encerrando. Ele termina com a genealogia que vai de Tera até Abraão, né? Terá, o pai de Abraão. Quando você lê a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, você percebe um hiato, que é esse espaço aqui no meio, achando que as coisas estão ocorrendo de uma forma cronológica, lisa, né? Tudo perfeitinho, mas não é bem assim, tá? Abraão, por exemplo, ele está bem distante da era dos primórdios aqui, tá bom? Então é importante que a gente saiba disso, tá? Uma coisa que eu não falei no slide anterior é sobre a autoria também de Gênesis, que é tradicionalmente atribuído a Moisés. Embora é possível, e você vai concordar comigo, que Moisés não era vivo na era dos primórdios, nem na era patriarcal. Moisés vem depois da era patriarcal, tá certo? Ele vai vir 400 anos ainda depois da era patriarcal, onde eles vão estar no Egito sendo escravizados. Então, como que Moisés pode ter escrito Gênesis se não viveu em Gênesis? Ele deve, com certeza, ter pego informações orais, a tradição oral, né? E também, possivelmente, já havia alguma coisa mais próxima, de um tempo mais próximo, já escrito. Então, Moisés compilou essas informações, né? E organizou todas as informações, embora elas às vezes não estão no tempo correto, como por exemplo você vai perceber no primeiro bloco de Gênesis de 1 a 11, uma diferença de tempo da criação do homem, um texto falando sobre como o homem foi feito e outro como se fosse os eventos da criação. Então você vai ver os eventos da criação, o homem aparece e logo em seguida, um pouco mais à frente, fala de como foi feito o homem. Na verdade, os dois textos devem ser lidos entendendo que são a mesma coisa, não são duas criações diferentes, não há homens diferentes. Algumas pessoas acham que Caim se casou com uma mulher que não é daquela criação, porque existem duas criações humanas aqui. Não é isso. O texto está falando da mesma criação, só que entrando num assunto posteriormente, apenas isso, tá bom? E nós temos aí da era dos primórdios, né, até a era de Abraão aí, é indefinido o tempo, mas as pessoas entendem aí ser mais ou menos de 8.000 a 7.000 anos antes de Cristo, tá certo? Agora tem uma correção aqui que eu deveria ter feito e não fiz, que é o tempo de Abraão até, se for antes de Cristo, é 2.000 anos, não é 4, tá? 4.000 anos seria para o nosso tempo agora, mais ou menos, tá bom? Só essa correção que eu queria passar para vocês aí. É possível nós passarmos aqui? Acho que sim, né? Vamos lá. Então eu falei que a tradição coloca Moisés como autor do Pentateuco. Lógico que Moisés também não escreveu sobre a sua morte. Isso pode ter sido compilado depois pelo seu pupilo Josué, até nos tempos dos sacerdotes, lá com Salomão, os sacerdotes podem ter compilado isso já mais tempo depois, ou existem ainda teorias que chegam até próximo ao período pré-exílico, ou no exílio mesmo, e até pós-exílico, tá bom? Então é possível essas teorias aí, mas a mente e toda a forma aí vem de Moisés. É que o que vai acontecer depois são pequenos acréscimos ou ajustes em nomes, lugares, e aí você percebe que teve uma edição, né, uma revisão do texto aí, tá bom? Mas o autor, tradicionalmente, dos 5 livros do Pentateuco, é dado a Moisés. Como eu disse aí, né? Se a gente aceitar, então,
a tradição, nós podemos datar, então, a composição, não o evento, a escrita, quando ele escreveu Gênesis, não quando Gênesis ocorreu, porque primórdio não dá para determinar, né? Mais ou menos em 1440 a.C. E nós temos aí, eu vou dividir em duas etapas, mas guarda bem o que eu vou falar agora. O livro de Gênesis está dividido em 11 toledotes. Toledotes, se você abrir aí em Gênesis 2:4, você já vai perceber que significa que está falando dos princípios, das origens, né? Esta é a história de, esse é o princípio de, né? Então, quando fala isto, está falando de um toledote. E Gênesis está dividido em 11, você vai encontrar 11. No próximo vídeo você vai ter o esboço geral do livro de Gênesis e também um esboço com os toledotes, como que seria, tá bom? Vamos acompanhar o próximo vídeo aí. Bom, pessoal, estávamos falando sobre os toledotes, lembra? Vamos lá. Aqui você tem uma proposta, obviamente, se você for ler aí um panorama, uma introdução no Antigo Testamento, você vai encontrar outras propostas, né, de divisão, mas basicamente, ó, criação, queda, Babel. Aqui você tem os primórdios e aqui você tem a era patriarcal, tá bom? Os toledotes, ó, a criação dos céus, o início dos céus e da terra, é o primeiro toledote. Toledote de Adão, essa é a história de Adão, esta é a história de Noé, tá? Então são os toledotes, tá bom? Toledote de Tera, Ismael, Isaac, Esaú, Jacó, tá joia? Então é interessante você entender essa divisão. Gênesis é o livro dos princípios, o livro dos começos, né? Tá bom? Gênesis em uma sentença. Através de Gênesis, Deus mostra seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações. Como que Deus demonstra o seu amor por meio da criação? Veja bem, você pensa então que Deus ele não tem necessidade de nada, ele sempre existiu. Inclusive vamos voltar ao assunto lá. Eu vou até parar aqui agora. Vamos voltar ao assunto lá do Big Bang. Eu disse que eu não acreditava somente no Big Bang, né? Sim, eu creio que Deus, quando criou todas as coisas, ele pode ter dito haja luz, e a luz pode ter sido Big Bang. Existem muitas teorias sobre o início das coisas, inclusive bíblicas. Existem várias teorias bíblicas. Existe a teoria do hiato, do tempo que existe do Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Entre esse ponto e o próximo versículo, alguns estudiosos dizem que existe um hiato, um espaço de tempo muito grande que pode ser eras. Por quê? Porque no versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Então, esses estudiosos chegam à seguinte conclusão, de que Deus não cria nada sem forma e vazio. Então, possivelmente, alguma catástrofe, houve alguma coisa que deformou a criação de Deus. Então, parte-se desse princípio. Aí surgem mais teorias. Por exemplo, a queda de Satanás pode ter deformado a Terra. Por exemplo, havia os dinossauros e um meteoro deformou a Terra, destruindo a Terra. Então, Deus, ele restabelece a Terra. São teorias. Há teorias também dos dias, como você pode perceber, fala que ao sétimo dia Deus descansa, então, ou Deus se cansou literalmente e teve que descansar ao sétimo dia, ou a palavra sábado significa cessar do seu trabalho, descansar, parar a obra. Então, obviamente, a palavra de Deus diz que Deus não se cansa, então ele parou a sua obra, ele parou o que estava fazendo. Então você tem ali a construção que Deus está fazendo, que vem de bará, a palavra bará, bereshit é no princípio, bará significa criar do nada, sem matéria, sem nenhum componente. É aí a origem do Big Bang, ele surge do nada, talvez, sim, se foi isso então é o bará e é o bará de Deus, Deus o criou do nada.
tá bom? É a forma que eu creio. Você pode adotar todas essas teorias que eu te falei e ainda muitas outras. Se você for ler, você vai ter outras teorias. Então também existe a teoria de que cada dia só está demonstrando a sequência da criação. Não está falando de dia realmente, pode significar eras, milhares de anos, tá? Então você também aí tem outras formas de pensar. Então, se Deus é eterno, ele não precisa da gente, sempre existiu. Ele cria o homem por quê? Porque ele ama, ele nos amou dentro dele mesmo, sem nos ter criado. É coisa doida, não sei explicar isso. Mas a palavra de Deus diz que, lá em João 3,17, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então perceba que Deus não precisava de ter-nos para ser feliz. Deus, ele é completo. Deus, ele não precisa do homem para existir ou para encontrar razão de ser. Mas Deus nos ama, e mesmo nós, mesmo a humanidade estragando ou deformando o seu plano, Deus está sempre amando e restaurando o homem para o seu plano original, para o seu propósito original. Então, tentar entender também isso é um pouco de arrogância da nossa parte, porque Deus é muito maior do que qualquer tentativa de explicação do porquê nós existimos. Nós existimos unicamente porque Deus quer, Ele nos ama. Se Ele nos ama em pecado, nos trazendo de volta, enviando o seu Filho, por que Ele não nos amou quando pensou em nos criar? Ele nos amou e nos ama, e quando nos criou, Ele nos amou e nos ama para nos restaurar também. Então Deus fala aqui do juízo. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus é plenamente justo e plenamente amor. Deus não pode usar de amor, fazer vistas grossas e esquecer da sua justiça. Ele precisa ser justo. Ele não pode ser imperfeito em nenhuma parte do seu caráter. Deus não pode ser justo e esquecer também do seu amor. Então, quando ele pratica a justiça, por exemplo, quando o homem o desobedece, come do fruto proibido, ao mesmo tempo você vai ver Deus praticando o amor. Deus faz túnicas de peles para cobrir a nudez deles. Eles cometeram pecado, eles viram que estavam nus, eles ficaram com vergonha, eles fizeram tudo errado, e Deus, em seguida da justiça, de expulsá-los, Deus prepara condições para que eles possam se vestir. Então Deus é plenamente amor e justiça. E Deus, ele vai se revelar às nações através da sua criação. De Israel, por exemplo, a ideia de Israel é revelar Deus às outras nações. Cabe aqui uma pergunta, então, para nós: como você tem sido um instrumento de Deus para revelar o Senhor às pessoas à sua volta, aos seus vizinhos, aos seus colegas? Cabe aqui nós pensarmos nisso, tá bom? Vamos dar mais um pause para o próximo slide já já. Bom, estamos aí agora com mais uma parte de Gênesis, da aula 1 que eu dei. Eu quero falar sobre os tipos de pensamento acerca de Deus e da sua criação. Nós temos o teísmo. A palavra theos significa Deus em grego, tá bom? Theos, grego, em grego, Deus. Então, o teísmo crê que Deus é criador, sustentador e acompanha a sua criação. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus presente e também uma pessoa, tá? Ele não é uma coisa inanimada. Nós temos o ateísmo. A palavra teísmo também aparece aí, perceba, só que ele vem com a letrinha A. Quando você vê a letrinha A, geralmente não, a letra A na frente das palavras, ela significa ausência daquilo. Ou seja, a palavra luno significa luz, e a palavra aluno significa ausência de luz. Então, ateísmo é ausência de Deus. Mostra que Theos, Deus, não existe. Nós temos o deísmo também, em que essa linha de pensamento mostra que Deus criou todas as coisas e abandonou a sua criação. Deus não está mais conduzindo a história da humanidade. Ele pode ser pego de surpresa, inclusive. Por isso, vem daí algumas explicações até de por que existe tanto mal no mundo, né? Porque Deus abandonou a sua criação.
Nós temos o panteísmo, que pan significa tudo, e teísmo, Deus. Então, pan é tudo e teísmo, Deus. Tudo é Deus, ou seja, você é Deus, eu sou Deus. O cachorrinho é Deus, o gato é Deus. A lua, o sol, o vento, o ar, a madeira, a árvore, as pedras, o chão, a terra, tudo é Deus, tudo é Deus. Não é que Deus está em toda parte, porque Deus é onipresente. É que Deus realmente é tudo, toda a matéria ali, visível, palpável, tá? Essa é uma ideia aí que tem um pessoal que tem umas crenças assim. Nós temos aí também o politeísmo. Poli significa muitos e theos, Deus, muitos deuses. Nós temos aí o panteão grego, romano, né? Temos, acho que, se não me engano, o shintoísmo também, que crê na diversidade de Deus. No panteísmo anterior, se não me engano, não tenho certeza, mas é bom você consultar. Se não me engano, tudo é Deus. Você tem os budistas, né, que pensam dessa forma aí, tá bom? Vamos lá, visão geral de Gênesis. Então, temos aqui as palavrinhas em grego, como eu tinha dito para vocês. As três primeiras palavras de Gênesis: Bereshit, Bara, Elohim, tá? Bom, a criação, Big Bang, haja luz, tudo criou-se do nada, sem matéria, como eu já tinha dito para vocês. Essa teoria eu já falei para vocês, então eu vou economizar tempo. Aqui você vai ter uma referência de Isaías 46:5-18, que fala que Deus não cria nada, não cria terra vazia, tá? Por isso que existe estudiosos com essa teoria do hiato de tempo aqui, tá? Aqui eu já falei sobre tudo isso, né? Mas na criação eu queria falar algo rapidinho para vocês. Deus criou o homem inteligente e superior aos animais. Podemos agir e fazermos o que quisermos com a natureza por causa disto? Veja bem, Deus criou todas as coisas e nos deu inteligência e responsabilidade. Adão dava nome aos animais, não deu a ele o direito de fazer o que bem quisesse. Deus deu domínio ao homem sobre os animais, mas não que ele destruísse ou acabasse com a terra e com todas as outras coisas. Nós somos, diante de Deus, pela nossa religião, pela nossa fé, pela nossa crença, somos responsáveis com a natureza, com a criação, com todas as coisas. Deus deixou o homem responsável, vigiador, guardador das coisas criadas. E nós não temos feito isso. Eu não sei qual o peso disso quando nós nos encontramos com o Senhor, mas é importante a gente pensar no planeta, nas coisas, porque Deus com certeza vai cobrar isso de nós. Bom, o pecado e as consequências. Nós temos aí um desenho, uma gravura de Adão e Eva e a serpente com a árvore que parece figo, né, uma figueira, falando sobre a árvore que não devia ser comido fruto, porque ela contém o conhecimento do bem e do mal. E essa serpente, ela fala, né? Parece que alguns estudiosos dizem que esse fenômeno, inclusive Gênesis de 1 a 11, são histórias, como que se diz? Mitologia. Dizem que isto é uma mitologia, né? Mas essa história se repete em vários outros povos antigos, muito próxima da história de Adão e Eva, né? Então é muito estranho uma mitologias tão parecidas assim. E essa serpente que aparece em Gênesis, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, ela se torna um dragão. Então ela se alimenta do pecado e vira um dragão no final de Apocalipse. Nós temos também alguns estudiosos que apontam Gênesis 3:15, onde fala que a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. Alguns estudiosos dizem que esta é a primeira referência profética sobre a vinda do Messias, de Jesus. Eu tenho por mim que quando Moisés compilou essas informações, ou quando isso foi passado a ele, não havia ideia, talvez, de Messias, não sei, eu acho que está falando literalmente da inimizade natural que existe entre o homem e a serpente, né? Tanto que isso no campo é uma coisa muito comum de acontecer acidentes assim, mas não tira realmente a verdade que existe por detrás disso. Realmente, Jesus
é a descendência é o descendente da mulher, realmente, ele só que, logicamente, divinamente, é colocado no ventre de uma mulher, Maria, e é ele realmente quem vai derrubar a serpente, a antiga serpente, o dragão, né? Tá bom? Então não estou descartando, não. Estou só falando talvez que não tenha sido essa o propósito de Moisés quando ele estava escrevendo isso. É, Então eu falei também que ao mesmo tempo que Deus é juiz, ele também é amor, ele fez túnicas de peles aí para eles, para que eles não saíssem daquela maneira. E aí nós temos a consciência do bem e do mal, como começa a acontecer, Caim e Abel levam ofertas, né, diante de Deus, e a oferta de Abel agradou o Senhor, porque Abel levou as primícias da terra, e Caim pegou uma oferta, ou seja, um animal qualquer, colocou ali. Não é que Deus não gostasse de carne, mas Deus se agradou do coração do ofertante, né? Abel ofereceu o melhor que ele tinha. E aí Caim ficou com o teu semblante caído, bravo, sisudo, com o coração todo peludão, cheio de ódio, né? E Deus fala para ele: rapaz, por que que você está assim? Se você fizer o bem, as coisas não vão acontecer de outra maneira, mas o pecado está à porta e cabe a você dominá-lo, né? Acontece que Caim foi alertado por Deus que o pecado já estava aguardando na porta para tomar o seu rumo, e ele não vigiou, como nós dizemos, ele não olhou e permitiu que isso o dominasse e ele executasse, matasse seu irmão. Então é bom que nós entendamos o seguinte: o nosso coração às vezes pesa, estamos cinzudos também como Caim, e Deus nos alerta que antes de cometermos o pecado, nós devemos entender que nós devemos dominá-lo. Ele já está à porta, ele já está pronto para a execução. Agora, vencê-lo, fechar a porta e dizer não, é uma questão de decisão nossa. Nós temos que decidir, é nós que decidimos isso, tá bom? Vamos lá, eu vou encerrar aqui, eu acho que tem mais um slide, deixa eu ver. Sim, nós vamos terminar já, tá bom, pessoal? Já voltamos. Bom, agora nós temos aí o dilúvio. A maldade do homem, ela começa a tomar proporções que atinge aí a tampa, né, da paciência de Deus. Então Deus manda o dilúvio, mas Deus ainda assim traz um remanescente que é Noé e a sua família. Nós já tínhamos aí Enos, primeira referência de adoração, de alguma espécie de culto a Deus, acontece com Enos. Quando fala o nome de Enos, a Bíblia fala assim: e começou-se a adorar, invocar o Senhor, adorar o Senhor, né? Começa com Enos. Você tem também Enoque, que foi um homem que andou com o Senhor e Deus não deixou que ele visse a morte, ele foi transladado, ele não morreu, foi levado ao Senhor. Enquanto todos viviam 900 anos, 800 anos, ele viveu 300 e pouco, se não me engano, e ele foi levado por Deus, né? E nós temos aí o desenho da arca, Noé andando aí com os animais. É possível que exista aí algumas teorias sobre essa arca, se esse dilúvio foi na terra toda ou parcial, porque o mundo, quando a Bíblia fala mundo, pode significar o mundo ali no contexto, né, da onde eles estavam, né? E aí a explicação de caber os animais daquele contexto, daquela região geográfica, daquela geografia ali dentro desse barco, tá bom? E ali Deus está preservando a raça humana, a esperança da raça humana. E Moisés, o primeiro ato que ele teve ao descer da arca foi sacrificar o Senhor, o que agradou. Deus sentiu o cheiro do sacrifício e se agradou tremendamente, e ali ele joga o arco-íris no céu e faz uma promessa dizendo: nunca mais destruirei a terra por causa do homem. Vai passar sol, chuva, verão, inverno, e vai ser assim, eu não vou mais castigar a terra por causa do homem. Deus sentiu o cheiro e não foi da carne, mas do ofertante, mais uma vez, porque Noé,
com a sua família, passou tanto tempo dentro dessa arca, sabendo que não existe mais ser humano, mais pessoas ali, né? E eles foram preservados, né? Deus preservou as suas vidas. Não há outra atitude que Noé poderia ter a não ser descer da arca e sacrificar a Deus com alegria, com devoção, com toda a sinceridade de coração, porque Deus os guardou. E nós temos aí o último slide, que é já depois, infelizmente, o coração do homem é mau, e nós vamos ter aí algumas atitudes humanas que desagradam a Deus. Alguns filhos de Noé vão ser a origem da nossa história, que é o Sem, um filho de Noé que chama Sem, que vai dar origem aos semitas, da onde vão vir os semitas, tá bom? A gente chama da linhagem boa, mas nós temos a linhagem ruim, que é Cão, que vai dar origem aos cananitas. Nós temos a Torre de Babel, e os homens estavam construindo essa torre, querendo eternizar o nome deles, querendo ali de alguma forma ostentar, né, o poder de talvez de arquitetura, da força do povo, inteligência, alguma coisa assim. E eles falaram, vamos construir uma torre que toque aos céus. Essa não é uma torre única, exclusiva desse povo, há outros tipos de torre desse tipo, e existe até um nome que não me recordo agora. E a palavra Babel, ela significa portal dos deuses, ou seja, a ideia talvez não tenha sido porque eles queriam tocar o céu ou ser maior que Deus. Provavelmente eles estavam querendo ter um acesso ou contato, abrir o contato com alguma divindade, né? Então, a palavra Babel, ela significa porta de deuses ou porta para Deus, onde então Deus talvez faria contato por ali ou desceria ali, alguma coisa assim, não sei dizer ao certo como que é, mas Deus acabou fazendo aquilo que eles não queriam. Eles não queriam ser espalhados na face da terra, e foi exatamente isso que Deus fez. Lá em Atos, Deus vai restaurar novamente através das línguas também, né? Aqui Deus separou por meio das línguas, e em Atos Deus vai unificar por meio das línguas, tá bom? Então, Gênesis termina falando de Sem, a linhagem de Sem até Abraão, tá bom? Então, no outro estudo de Gênesis, porque essa foi a primeira aula que eu dei, lógico que com muito mais conteúdo, mas no próximo a gente vai estar falando então do período patriarcal. Esse que nós estudamos, todos esses vídeos, é o período dos primórdios, tá bom? Deus abençoe, espero que você tenha gostado, fique com Deus.